que eu vou te falar agora, você provavelmente já fez mais de uma vez. Você decidiu que hoje vai ser um dia diferente. Você limpa a sua mesa, você tira todas as distrações do seu quarto, organiza seu material de estudos, comprou cadernos novos, canetas, comprou um cursinho, separou já os seus PDFs, os livros, tudo pronto para você começar a estudar. Você respira fundo e inicia. Lê parágrafo por parágrafo, faz as suas anotações, sublinha aquelas frases que parecem mais importantes. Existe realmente um foco real nesse momento. Você passa 2, 3 horas só estudando. Mas aí chega um momento em que algo muito problemático acontece. Você termina a sua sessão de estudos e, no exato momento onde você tenta resgatar uma ideia, uma explicação do que você estudou, você percebe que não lembra de nada. Você está exatamente no mesmo lugar onde começou. E a sensação não é de que você falhou tecnicamente. A sensação é de que a sua mente se tornou uma peneira. O conhecimento entrou e passou. Passou direto por você. E é nesse momento que a autocrítica começa a sussurrar no seu ouvido. Será que eu sou burro? Será que eu perdi a capacidade de aprender alguma coisa? Nós vivemos sobre o mito de que estudar é um processo de armazenamento, como se fôssemos um pote que vai sendo enchido. Mas a mente humana, ela é um organismo vivo e precisa de tempo para absorver informações. E o que está acontecendo com a nossa geração é que as informações estão vindo de uma forma gigantesca e incessante. Fomos convencidos de que o problema é a nossa falta de disciplina, que se fizéssemos a técnica Pomodoro perfeita ou usasse aquele método de estudo que o influenciador de cursinho vendeu, o conhecimento milagrosamente colaria na nossa cabeça. Mas o que ninguém te conta é que o ato de estudar hoje é uma luta contra uma correnteza invisível. Veja a estética dos vídeos Estude Comigo. É tudo sobre uma preparação. A organização do material, a iluminação perfeita, o café do lado. A gente transformou o estudo em um evento visual. A gente gasta tanta energia montando o ambiente para começar a estudar que quando realmente precisa, você já está cansado. Então nós nos cercamos de acessórios para mascarar um medo muito mais profundo. O medo de que a nossa atenção não seja mais nossa. Estudar se tornou uma tarefa apenas de ticar itens. Ah, eu li 20 páginas, eu fiz 5 resumos, eu assisti 3 videoaulas. A gente foca tanto na quantidade, no volume que foi movido de um lado para o outro, mas esquece que o aprendizado real ele não acontece no papel, ele acontece no rastro que a ideia deixa na sua cabeça. Então, por que você termina de estudar e não lembra de nada? Porque a sua atenção está sendo disputada por forças que são muito mais rápidas do que o tempo que uma ideia leva para criar uma raiz na sua cabeça. Na época da escola, você provavelmente teve uma atividade de plantar uma semente de feijão e leva um tempo para ela desenvolver. Mas se a criança for muito curiosa, no dia seguinte ela já quer ver se cresceu alguma coisa, se já tem algo ali aparecendo, e não é assim. É isso que o mundo digital está fazendo com a sua mente. Ele não deixa a Terra descansar, ele quer sempre os resultados agora. Ele quer que você consuma a informação, sinta que sabe sobre o assunto por pelo menos 5 segundos e você já pula para a próxima informação. O filósofo Han, ele fala sobre a perda da capacidade contemplativa e diz que a gente está perdendo o dom de escutar o que não é barulhento. E o estudo de verdade, ele é uma conversa silenciosa, é um processo lento, quase orgânico, de deixar uma ideia te habitar. A atenção profunda é uma técnica de vida. Sem ela, a mente não repousa em si mesma. Ela apenas reage a estímulos externos, como uma folha seca sendo levada por um furacão. O sistema educacional e a cultura da produtividade te vendem a ideia de que estudar é uma linha reta, mas estudar é um processo de digestão. E para digerir, você precisa de calma, precisa de silêncio. E o que a gente tem hoje? Temos um bombardeio de luzes e sons que impedem que esse alimento do conhecimento seja absorvido pelo corpo. A sua frustração ao terminar um conteúdo e não lembrar de nada é o seu corpo gritando que ele não aguenta mais ser tratado como um depósito. Você não está atrasado e nem é incapaz. Você apenas está tentando plantar sementes no meio de uma rua movimentada. Quantas vezes você se sentiu culpado por não ter foco, sem perceber que o mundo inteiro foi desenhado para garantir que você nunca o tenha?
A superfície nos diz que estudar é chato, mas talvez o estudo pareça chato porque hoje ele é a única coisa que exige que a gente realmente encare o vazio do silêncio. E nesse silêncio, a gente percebe o quanto estamos perdidos. O tédio que você sente ao tentar estudar não é falta de interesse pelo assunto. É uma crise de abstinência do movimento. A sua mente se acostumou a ser agitada o tempo todo, sendo bombardeada de informações, do momento em que acorda até a hora de dormir. Então, estudar é o ato de acalmar a mente e o corpo, de esperar a poeira baixar para que a clareza apareça. Mas quem tem coragem de esperar hoje em dia? A gente organiza o material, separa a caneta, inicia os estudos, mas no fundo, a gente está esperando que o conhecimento aconteça por mágica, enquanto a nossa mente ainda está lá fora, pensando no que postar, no que responder, em quem está saindo enquanto você está estudando. E o resultado é você não lembrar de nada quando terminar seus estudos. Então não é que você não aprendeu, mas você não permitiu que a ideia entrasse na sua cabeça. Antes de qualquer coisa, eu preciso que você, neste exato momento, relaxe seus ombros, respire fundo. Eu sei que agora mesmo existe uma pressão muito forte em você, uma espécie de peso que parece chumbo toda vez que você pensa nos seus afazeres, na sua lista de tarefas. E eu sei que você se sente incompetente. Eu sei que o silêncio do seu quarto, depois de uma sessão de estudos que não saiu como planejado, grita que você não vai conseguir, que o tempo está passando e que você é o único que ficou parado enquanto todo mundo está avançando. Mas eu quero te dizer algo que possa parecer estranho no começo, mas o seu cansaço ele é legítimo. A sua dispersão, sua falta de atenção, ela é uma resposta muito honesta a um mundo que se tornou totalmente desonesto. Você não é preguiçoso. A preguiça é um conceito inventado por quem quer que você produza o tempo todo sem nunca questionar para quê. O que você está sentindo é o que o filósofo Han descreve como a agonia da sociedade do desempenho. Ele explica que nós deixamos de ser governados por ordens externas, aquele você deve dos nossos pais ou professores, e passamos a ser governados por um você pode interno e muito mais cruel. E se você quiser saber mais sobre a sociedade do desempenho, assista esse vídeo que está aparecendo agora no card. Mas hoje em dia, o castigo ele nasce dentro de você. Você se tornou o mestre que exige e o aprendiz que falha. Você se tornou o seu próprio capataz. E quando não consegue focar, você não sente apenas que errou uma tarefa. Você sente que falhou como ser humano. A razão pela qual você não lembra de nada depois de estudar é porque a sua mente ela está em estado de hipervigilância. A gente estuda para a prova, estuda para o vestibular, para o concurso, mas a gente não estuda para habitar o conhecimento. O conhecimento virou um bem de consumo descartável. Você consome o conteúdo, vomita ele na folha de papel e depois descarta, porque precisa de espaço para o próximo estímulo. E o problema é que a alma humana ela não foi feita para viver de coisas descartáveis. A gente sente fome de profundidade, mas o mundo só nos oferece um oceano de 1 centímetro de fundo. Talvez o seu cérebro esteja odiando o estudo porque ele percebe lá no fundo que aquele estudo não tem vida, que é apenas um peso morto que você está tentando carregar para satisfazer uma métrica. É o que Nietzsche chamava de espírito da gravidade. Ele descrevia aquele sentimento de que a vida é um fardo, uma obrigação pesada que a gente carrega nas costas como camelos atravessando o deserto. O camelo de Nietzsche diz eu devo. Ele carrega os valores dos outros, as expectativas da sociedade, as fórmulas que ele não entende, mas que precisa saber. E ele caminha, 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 até a exaustão. Então, a sua dificuldade de foco é o seu corpo tentando deixar de ser esse camelo. É a sua natureza dizendo que ela não quer ser apenas um carregador de peso morto. Mas ainda assim, precisamos validar a sua angústia. Estudar hoje dói porque a gente vive sobre a angústia da escolha. Cada vez que você senta para estudar matemática, lá no fundo da sua consciência, você sente outras 1000 coisas que poderia estar fazendo. Você sente o peso de estar perdendo alguma coisa. O mundo digital criou uma sensação de que a vida está acontecendo em todo lugar, em outra aba, em outro perfil. Então, quando você tenta focar, você sente uma náusea.
A náusea de saber que você é finito, que o seu tempo é limitado e que você está escolhendo aquilo em vez de todo o resto. O seu problema de foco não é falta de vontade, é excesso de mundo. É você ter infinitas opções e a pressão de ter que escolher a certa para não fracassar. E eu quero te fazer uma pergunta. Será que você não consegue focar porque o que você está estudando não conversa com quem você realmente é? Fomos ensinados que o aprendizado é um processo de ganhar algo, ganhar notas, diplomas, mas a teoria nos mostra que o verdadeiro aprendizado é um processo de perda. É perder a ignorância, perder os preconceitos e, principalmente, perder a pressa. Você não lembra de nada ao final do conteúdo porque tentou engolir a ideia sem mastigar. E você tentou engolir rápido demais, porque o mundo te diz que se você não correr, você vai ficar para trás. Validar o que você sente é o primeiro passo para a mudança. Admitir que esse sistema de estudo industrial é doentio e não te faz um fracassado. Ele te faz uma pessoa lúcida. Você está exausto porque está tentando ser um ser humano em um ambiente desenhado para que você seja apenas uma engrenagem orgânica. Então, da próxima vez que você fechar o livro e se sentir da próxima vez que você fechar o livro e sentir que não aprendeu nada, não se agrida, tá? Não use palavras duras contra si mesmo. Sinta esse nada como um espaço que precisa ser respeitado. Um campo que foi muito pisoteado e agora precisa de tempo para que a grama volte a crescer. O foco não é uma ferramenta que você conserta, ele é um estado de espírito que você recupera quando para de brigar com a sua própria natureza. E agora que a gente entendeu a teoria por trás dessa dor, a gente pode começar a falar sobre como transformar esse cansaço em uma nova forma de poder. Até agora, entendemos que o seu cérebro não está estragado, ele está apenas tentando sobreviver a um clima muito hostil. Mas agora eu quero te convidar a sair da defensiva. Eu quero te propor uma mudança de postura que vai muito além de técnicas de estudo. Eu quero falar sobre o foco como um ato real de mudança. Perceba só, em um mundo onde a sua atenção é a mercadoria mais cara, onde cada segundo que você passa distraído gera lucro para alguém, escolher onde colocar o seu olhar é a maior revolução que você pode fazer. Quando você decide, por vontade própria, que vai dedicar 1 hora para entender um conceito difícil da sua faculdade, do seu curso, você não está apenas estudando para a prova. Você está declarando independência. Você está dizendo, a minha mente não é um território público. Minha mente, ela não é só feita para propagandas. Eu sou o dono dos meus pensamentos. A primeira grande mudança é você trocar a urgência pela presença. A urgência é uma ilusão muito tóxica e ela faz você sentir que está sempre atrasado, que sempre precisa estar correndo para alcançar algo que nunca está ao seu alcance. A urgência é o que faz você ler 10 páginas de uma vez e não lembrar de nada, porque enquanto seus olhos estavam nas palavras, a sua mente já estava na 15ª página, ou no que você vai jantar, ou na saída do final de semana. A urgência ela fragmenta o seu ser. E a presença, por outro lado, é a capacidade de habitar o agora. É o que o existencialismo chamaria de compromisso com a realidade. Quando você estuda com presença, você não tenta vencer a matéria, você tenta encontrá-la. Você trata o livro não como um obstáculo, mas como um interlocutor. Imagine o estudo como um ato de cuidar de um jardim. Se você jogar baldes de água de uma vez na terra, a água ela corre pela superfície, leva os nutrientes embora e não penetra no solo. E é isso que acontece quando você tenta engolir o seu conteúdo com urgência. Mas se você deixar a água cair em gotas lentas, constantes, a terra tem tempo de abrir os poros, de se hidratar e de permitir que a umidade chegue até as raízes. A sua mente funciona basicamente do mesmo jeito. As coisas precisam fluir devagar e que sejam constantes. Então, a solução não é ter mais disciplina, é ter mais respeito pela sua própria digestão mental.
E o novo olhar que eu te proponho a ter é a dignidade da lentidão. Sempre fomos ensinados de que ser rápido é ser mais inteligente, mas a inteligência real, ela é profunda, e a profundidade exige tempo. Ninguém conhece um oceano apenas olhando para as ondas da praia. É preciso realmente estar por dentro do oceano para entendê-lo verdadeiramente. E o que aconteceria se você parasse de se comparar com a velocidade dos outros e começasse a respeitar o ritmo do seu próprio entendimento? A mudança ela começa no ritual. Então, da próxima vez que você for estudar, não faça disso um campo de batalha. Faça disso um santuário. Prepare o lugar para não ser estético, mas para ser acolhedor para sua alma. Quando sua mente começar a voar para longe, e ela vai voar, porque ela foi treinada para isso. Não a puxe de volta com violência, não se agrida. Apenas com calma de quem observa o movimento, traga de volta para o agora. O novo olhar é entender que estudar é um ato de autocuidado. Você não está estudando para o sistema, para o mercado de trabalho ou para a aprovação dos seus pais. Você está estudando para não ser uma marionete. Você está estudando para que, quando o mundo tentar te enganar com discursos fáceis, você tenha dentro de si um conhecimento sólido e construído com as suas próprias horas de silêncio e reflexão. A solução prática é o que eu chamo de o minimalismo da atenção. Escolha uma coisa, apenas uma, e dê a ela o presente da sua totalidade. Se for ler, apenas leia. Sinta as palavras entrando como se fosse um alimento para sua alma. Se você não estiver entendendo, pare, volte, leia de novo. Não como um castigo, mas como quem aprecia uma música que não entendeu na primeira vez. Não há pressa onde há profundidade. A urgência é o tempo do medo. A presença é o tempo do amor. E por mais estranho que pareça, você precisa aprender a amar o processo de não saber. A aceitar o desconforto da dúvida como um sinal de que você está crescendo. Mas isso dói. Tá? É um processo de ruptura. O foco dói porque ele exige que você rompa com o seu eu superficial para dar lugar a um eu que compreende. A sua rebeldia é um ser indivíduo pensante em uma massa de reagentes. Então, enquanto todos estão apenas reagindo ao próximo estímulo, você está agindo, você está escolhendo, você está construindo uma morada dentro de si mesmo que ninguém pode tirar. E quando você terminar de estudar, por mais que não tenha lembrado de muita coisa, a sensação ela não deve ser de um vazio, deve ser a sensação de um solo firme, de que algo, por menor que seja, mudou de lugar dentro de você. O conhecimento ele não é um troféu onde você pendura na parede. É um sangue novo que corre nas suas veias, te dando força para caminhar em um mundo que tenta te manejar, te dando força para caminhar em um mundo que tenta te manter ajoelhado e refém. Então relaxe, o estudo não é o seu inimigo. O inimigo é a pressa que te impede de ver a beleza do que você está aprendendo. Então comece a trocar a cobrança pela curiosidade e você vai perceber que, quando a pressão de ter que saber desaparecer, a vontade de conhecer florescerá naturalmente. Se você tiver com os materiais na sua mesa, dá uma olhada para eles agora. Veja a maneira com que você organizou, olha para a caneta que você usou, para o caderno que você fez as suas anotações. Talvez você ainda sinta aquele eco de frustração por não ter sido um estudo perfeito, por não ter tido o foco inabalável que os vídeos de produtividade prometem. Mas eu quero que você mude essa visão por um momento. Esquece a nota da prova, esquece o concurso, o vestibular. O que aconteceu ali, naquele tempo que você dedicou ao silêncio do estudo, foi algo sagrado. Você deu a sua alma, o presente mais raro que existe no século XXI, o seu tempo não monetizado. Você permitiu que a sua mente lutasse contra a correnteza. E mesmo que você sinta que não reteve tudo, o simples fato de você ter tentado, de você ter sentado ali e dito não para o brilho fácil do celular, já é uma vitória existencial. Passamos a vida inteira tentando ser alguém aos olhos do mundo. Queremos ser o aluno nota 10, o profissional de sucesso, a pessoa que tem todas as respostas, o bem-sucedido da família. Mas a vida de verdade, acontece nos momentos em que somos pequenos. Nos momentos em que admitimos que não sabemos, que estamos confusos, que o caminho é difícil.
E existe uma beleza profunda na sua dificuldade. O seu cansaço ao estudar é a prova de que você ainda não se tornou uma peça fria do sistema. O seu cansaço é o que te torna humano. E perceba uma coisa, as árvores elas não crescem fazendo barulho. Elas não competem para ver quem chega ao céu primeiro. Elas apenas esticam suas raízes no escuro da terra, buscando nutrientes, se preparando, e um dia, sem que ninguém tenha percebido o exato momento, elas se tornam gigantes. E o conhecimento, ele é exatamente assim. Ele não é um evento, é um processo de sedimentação. Cada minuto que você passa tentando entender alguma coisa, mesmo que pareça que nada ficou, é um grãozinho de terra que se assenta no fundo do seu ser. E com o tempo, esse fundo se torna um chão firme, onde você pode caminhar sem medo. Muitas vezes a gente trata nossa mente como se ela fosse um depósito que precisa ser preenchido até a borda. Mas e se a nossa mente for, na verdade, um templo que precisa de espaço para o sagrado? E se o não lembrar de nada for apenas a sua alma fazendo uma faxina, deixando apenas o que realmente importa? Você consegue sentir orgulho de si mesmo apenas pelo esforço de tentar ser uma pessoa mais consciente disso tudo? Esse vídeo não é para que você sinta que precisa estudar mais. Eu quero que você sinta que cada avanço seu, por mais mínimo que pareça, é muito significante. E a constância é onde mora o segredo do estudo. É na constância que você irá conseguir atingir os seus objetivos, sejam eles na escola, no vestibular, no concurso público ou naquela prova interna do seu trabalho, onde quer que você queira aplicar esse estudo. Permita-se aprender com calma, respeite o seu tempo para que assim você possa alimentar sua mente com conhecimento da maneira correta, sólida e durável. E quando você começar a se dispersar, não se desespere, porque isso é normal e o foco vai voltar. O conhecimento vai assentar, mas por enquanto, apenas permita-se ser humano. Fique bem, tenha um bom ano e a gente se vê.